Bom, gente, então vamos dar início à nossa atividade, né, do CEPOP Convida. Hoje a gente tem uma fala programada com a professora Maria Alejandra Nicolás, que é professora da UNILA. Então, desde já, Maria Alejandra, te agradeço por ter aceitado o convite, meu e do Emerson, para participar aqui do debate. Essa é uma atividade que a gente tem feito, né, nós iniciamos, na verdade, né, durante a pandemia, e o objetivo é trazer pesquisadores, né, de áreas próximas, né, da comunicação política e comportamento político, enfim, para apresentar um pouco a sua agenda de pesquisa, né, nessa perspectiva de pensar o intercâmbio e conhecer o que os demais pesquisadores estão trabalhando. Então, a proposta é que você tenha em torno de 30, 40 minutos, né, para fazer uma apresentação. Você pode ficar à vontade na sua fala aí, para expor da melhor maneira como você preferir. E aí depois a gente abre para uma rodada de perguntas, enfim, um pouco sobre a temática, curiosidades e etc. dos nossos alunos. Então, a gente grava a atividade, porque nós disponibilizamos no site do grupo de pesquisa, mas quem participa aqui, né, no horário, né, da atividade são os nossos alunos do grupo de pesquisa, né? Então, são orientandos do professor Emerson, são meus orientandos, enfim, outros alunos e colegas que já participaram do grupo e estão retornando, ex-alunos da UFPR, que é o caso, por exemplo, da Daniela Neves, que está aqui. Então, a gente tem um grupo bem plural aí, algumas pessoas que já estão no CEPOP há muitos anos, outras pessoas que são mais recentes, que são alunos de iniciação científica. Então, tem pessoal da graduação, do mestrado, do doutorado e alguns que já finalizaram o doutorado, mas continuam participando aí ativamente do grupo. Bom, Alejandra, então eu passo a palavra para você, você pode ficar à vontade e aí depois a gente retorna para as questões, tá bom? Ok. Tá, Michele, bom dia, tá, a todas, todos, todes. Agradeço muito o convite, Michele, e ao Emerson, para poder trazer aqui um pouquinho as pesquisas que estamos realizando no âmbito da UNILA e também, assim, uma alegria enorme, né, estar na UFPR, nem que seja à distância, né, sou ingressa da universidade, então, a universidade que amo, que eu levo no meu coração. Realmente eu fiz o meu mestrado e meu doutorado lá na UFPR, no curso de Sociologia na época, que era, né, não tinha se dividido. Bom, o Emerson, o Sérgio, com todos os meus professores, né, orientadores, o Emerson me ajudou tanto no doutorado, né, na pesquisa. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês, nem que seja à distância, para poder trazer um pouquinho as perspectivas, enfim, as pesquisas que estamos desenvolvendo aqui na Universidade, né, Federal da Integração Latino-Americana. E eu vou trazer um pouquinho as últimas pesquisas que estávamos realizando, né, junto no grupo de pesquisa, e algumas questões assim para pensar o desenvolvimento, né, a agenda de pesquisa, as limitações, o que a gente pode estar avançando. Então, eu queria agradecer aqui a participação dos alunos, né, da Daniela, que futuramente vai ser colega de trabalho na Federal, lá com a gente na UNILA. Então, vou passar aqui a apresentar para vocês. Ok. Então, eu vou trabalhar então um pouquinho aqui com vocês, trazer um bate-papo, né? Espero que vocês tenham perguntas, comentários, questões aqui para contribuir no debate. Como eu falei para vocês, eu sou a professora Maria Alejandra Nicolás, eu estou lotada, diríamos, na área de administração pública e políticas públicas, no Instituto Latino-Americano de Estado de Sociedade e Políticas, na UNILA, e eu também sou docente do mestrado em políticas públicas e desenvolvimento, também do ILAESP. Então, vamos trabalhar um pouquinho dos estudos comparados, né, então erro, mas em eGov e dados abertos, os desafios de estudar América Latina. Então, eu queria trazer, digamos, partir aqui da apresentação, pensando nos projetos de pesquisa que eu desenvolvo aqui na UNILA e os resultados, as produções que tivemos trabalhando aqui junto com os alunos, né, e os alunos de graduação e pós-graduação. Então, desde o ano de 2016 a 2021,
tínhamos o projeto sobre governo eletrônico, consultas públicas online e análises de websites governamentais. A principal questão de pesquisa que permeia esse trabalho indaga sobre a capacidade que os governos possuem para colocar em prática diretrizes de desenvolvimento de governo eletrônico, seja através de websites governamentais, consultas públicas ou consultas públicas online, mas, né, com o intuito, né, o fim de propiciar uma participação mais ativa da sociedade civil através da internet. O objetivo dessa pesquisa foi efetuar um exame, né, uma análise do uso da internet viabilizada pelos websites institucionais, tanto seja de ministérios ou de governos federais, governos municipais, trabalhar com plataformas de dados abertos, que compõem especificamente, digamos, em princípio eram os países, né, do Brasil, Argentina e Paraguai, mas fomos ampliando para outros países da América Latina. E essa pesquisa trouxe diferentes, digamos, resultados de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e artigos. Essa outra pesquisa, que é a que estamos mais desenvolvendo agora, a partir de 2021, tem um foco um pouco mais amplo, porque é pensar a democracia digital, mas e o governo aberto. Então, a ideia é indagar acerca de ferramentas, instrumentos, de plataformas digitais que propiciam o governo aberto nos países da América Latina. Então, em princípio, né, se busca mapear plataformas, ferramentas digitais de gestão pública que propiciam o governo aberto. E também criar indicadores, né? E aí eu vou me debruçar um pouquinho agora nas produções e um pouquinho nos conceitos também. Então, as produções versaram, né, como a gente trabalha, digamos, dentro do âmbito das universidades públicas, né, federais, através de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de dissertação de mestrado e as produções, né, artigos e livros. Então, a iniciação científica foi bastante ampla, né, desde 2016. Aí vocês podem perceber, né, que os assuntos foram pesquisas comparadas, né, Argentina, Brasil e Paraguai, sobre o governo eletrônico, sobre o governo aberto, pensando em websites ou plataformas nacionais, de dados abertos na Argentina, Brasil e Paraguai. Também trabalhamos com pesquisas mais orientadas ao âmbito municipal, especificamente através da governança de tecnologias de informação no âmbito dos municípios. Aqui fizemos comparativos com Foz do Iguaçu, Puerto do Iguaçu e Cidade del Este, pensar em termos do desenvolvimento da área de tecnologia de informação para propiciar justamente projetos e ações de governo eletrônico. Fizemos um observatório de governo aberto, especificamente no Uruguai, Peru, Bolívia e Chile, analisando as plataformas de dados abertos. Trabalhamos também, né, a partir da erupção do coronavírus, né, da pandemia, através de análises de websites governamentais orientados a plataformas de divulgação de dados, né, dos ministérios de saúde sobre o coronavírus na Argentina, Brasil e Paraguai. E agora estamos desenvolvendo essas pesquisas de iniciação científica orientada a assuntos que estão um pouquinho mais na agenda, né, mais contemporâneas, que tem a ver com inteligência artificial na administração pública brasileira e analisando plataformas digitais de IA no exercício do controle externo, especificamente trabalhando com uma série de ferramentas que foram desenvolvidas pela CGU e pelo TCU e que estão sendo utilizadas a nível estadual, né, sobre controle externo, mais especificamente com plataformas que auxiliam, né, os auditores no controle das contas públicas, né, dos executivos e das obras públicas, né, especificamente as licitações nesse ponto. Então, são ferramentas bastante recentes, né? Tem poucos estudos aqui no Brasil ainda sobre
como, né, os algoritmos estão sendo utilizados para o exercício da administração pública, e a gente focou mais no controle externo. E essa pesquisa aqui que estamos desenvolvendo é o uso das tecnologias de informação e comunicação na gestão pública, e estamos indagando sobre as transformações digitais da Itaipu Binacional, que vocês sabem, né? Diríamos, é a empresa binacional que temos aqui no Brasil com o Paraguai, de geração de energia, né? Através das transformações que aconteceram a partir da pandemia. Então, essa pesquisa está em andamento, né? Ainda não temos resultados. E os trabalhos de conclusão de curso, né? Também muito atrelados a essas iniciações científicas, mas analisamos são alguns, né, que eu trouxe para vocês, o desenvolvimento do governo eletrônico na Tríplice Fronteira. Então, analisamos os níveis de desenvolvimento aqui em Foz, em Puerto e Ciudad del Este, a transparência no combate à Covid-19, analisamos portais eletrônicos, né, dos estados brasileiros e do Distrito Federal, analisamos as redes sociais e desinformação, um análise da comunicação pública, né, do presidente Jair Bolsonaro em 2019, viabilização do acesso à informação às plataformas digitais governamentais do Brasil e Uruguai durante a pandemia, e também analisamos a Lei de Acesso à Informação, LAI, né, pelos executivos municipais dos municípios, né, da Mesa Região do Oeste do Paraná. Então, eu coloquei os links, eu posso disponibilizar também para a Michelle a apresentação, mas estão todos disponíveis, né, na plataforma do repositório institucional da UNILA. Ok, então agora vou me debruçar um pouquinho mais, me deter em duas produções, dois artigos que se referem a essas pesquisas mais amplas que eu apresentei para vocês agora. O primeiro artigo foi feito em coautoria com a Cláudia Catachura, que foi sobre governo aberto, análise de websites abertos governamentais na Argentina, Brasil e Paraguai. E aí foi publicado na revista Desenvolvimento em Debate no ano de 2020. Então, o objetivo dessa pesquisa foi investigar a capacidade que os governos possuem de implementar políticas e diretrizes de dados abertos na administração pública federal. Para isso, analisamos os sites de dados abertos dos governos federais na Argentina, Brasil e Paraguai. Temos que, perceber, né, em termos conceituais, que o governo aberto, na verdade, é um conceito um pouco mais amplo que dados abertos governamentais, porque são, uma série de ações, empreendimentos, que isso pode traduzir em legislação, em planos, em tipos de diretrizes específicas dos países para aprimorar, desenvolver, né, os princípios do governo aberto. E, isso está atrelado a questões conceituais que se referem à transparência pública, à accountability, à prestação de contas governamentais, o acesso à informação pública. Então, são toda uma série de diretrizes ou legislações que podem ser implementadas nos países, de fato, para aprimorar, implementar, um governo cada vez mais aberto. Os dados abertos governamentais, eles estão orientados a especificamente informações, dados que os governos produzem, e eles precisam estar, disponibilizados a partir de uma série de características ou requisitos que, por convenções internacionais, establecem aquilo que se chama um dado aberto, que se convenciona em caracterizar como um dado aberto governamental.
Mas, basicamente, diríamos, são uma série de 8 requisitos, mas eles estão orientados a que esses dados precisam estar disponibilizados em softwares ou ferramentas que sejam de acesso aberto, né, ou chamados, né, ferramentas ODT, digamos, em uma série de ferramentas ou de software que eles não precisam de um registro prévio do usuário para ter acesso, né? E esses dados precisam estar completos, precisam estar, diríamos, claro que fiáveis, né? Mas em termos de dados verdadeiros, mas eles precisam, diríamos, estar caracterizados para que o usuário tenha um acesso a um conhecimento sobre o que aquele dado representa, né? Então, uma série de metadados que acompanham esses bancos de dados sendo disponibilizados pelos governos. Se foram construindo plataformas de dados abertos, né, pelos países, com uma série de características também de convenções internacionais que, diríamos, estabelecem como esses dados precisam estar disponibilizados. Então, em termos conceituais, digamos, dados abertos, diríamos, é uma das características, né, dos governos abertos. E nessa pesquisa, então, analisamos os sites de dados abertos dos governos federais da Argentina, Brasil e Paraguai, com a Cláudia. E para isso, sistematizamos as diretrizes, princípios e planos nacionais de dados abertos desses países. Então, fizemos um levantamento, diríamos, das legislações, dos planos que se estabeleceram para justamente, né, orientar os dados abertos. E aí realizamos uma análise de conteúdo dos sites nacionais orientados nessas plataformas que eu falava para vocês. E aí trabalhamos, né, a partir de algumas dimensões, né, como formatos de dados abertos, navegabilidade, informação, participação, entre outras. Então, trabalhamos com análise dessas plataformas e também analisamos a partir de uma amostra os chamados datasets, que são justamente os bancos de dados disponibilizados a partir de algumas áreas setoriais, né, que trabalhamos de políticas públicas para analisar, né, em termos comparados, como é que esses datasets estão sendo disponibilizados, né, para verificar, de fato, a usabilidade desses dados, né. E a metodologia justamente consistiu em 3 momentos básicos, como eu falei para vocês, precisamos sempre ter uma orientação conceitual que orienta a nossa pesquisa empírica. Então, trabalhamos com governo aberto e dados governamentais abertos. O segundo momento tratou da coleta e análise dessas diretrizes, de planos nacionais, e, de fato, foi perceber em que medida esses países estavam viabilizando, de fato, a implementação do governo aberto, né? E em seguida nos voltamos para a pesquisa empírica, como eu mencionei para vocês. Foram criadas 4 dimensões analíticas de navegabilidade, informação, participação e dados abertos. E cada dimensão, né, incluiu de 6 a 12 variáveis, e aí foram classificadas em termos de uma ponderação, se havia uma informação disponibilizada em termos satisfatórios, se eram completas, se eram incompletas ou se de fato eram inexistentes essas informações. Eu não vou trazer todos os dados para vocês, mas eu só queria trazer essa tabela aqui, né, que justamente trabalha o análise de conteúdo que foi feita nos portais, né, nas plataformas de dados abertos dos 3 países. Esse artigo está em espanhol, por isso aqui está em espanhol, né? Mas trabalhamos com navegabilidade, informação, participação e dados abertos. E aí, de fato, comparamos, né, os 3 países e nos debruçamos com que, de fato, o Brasil, né, foi o portal de dados abertos que trouxe mais ferramentas, mais instrumentos em termos de variáveis
que foram analisadas, né, com informações mais detalhadas e condições mais adequadas, nesse caso, para a navegabilidade e a participação. Se vocês podem perceber, né, digamos, aqui a informação foi, de fato, né, junto com a participação, as duas variáveis que a gente encontrou mais disparidade, né? Assim, alguns destaques, né, por exemplo, que a plataforma do Brasil traz, né, em comparação com as outras, foi desde, por exemplo, usabilidade desses dados, né? Então, há links, né, relacionados com os aplicativos que foram construídos a partir da utilização de dados dessa plataforma. Então, isso é muito importante em termos de usabilidade, porque, de fato, né, digamos, traz um resultado da utilização desses dados. Então, tem uma série de aplicativos que foram sendo construídos para justamente ser aplicados para a informação pública, para aprimorar políticas públicas, né, sendo desenvolvidas aqui no país, né? E também aí nos encontramos, né, em termos de usabilidade dos dados. Como eu mencionei para vocês antes, os dados, na medida que eles estão sendo disponibilizados num formato aberto, ele contribui justamente para propiciar esse acesso irrestrito, né, por parte da população em termos gerais. Então, o Brasil se destaca, né, com relação, por exemplo, a Paraguai e Argentina, que os dados de fato estão sendo disponibilizados nesse formato, né? No caso do Paraguai, nos deparamos com muitos dados, né, sendo disponibilizados em formato não aberto, e nesse caso em PDF. E aí, de fato, né, traz dificuldades para o manuseio, né, do dado. Então, essa foi uma pesquisa, né, que desenvolvemos junto com a Cláudia. E o interessante, né, digamos, é justamente para poder trazer dados que nos permitem, né, verificar o andamento dessas plataformas nos países, né, aqui mais da região. E esse outro artigo que eu queria trazer para vocês foi publicado esse ano, mas foi uma pesquisa que foi sendo desenvolvida aqui também pelos alunos de pós-grado e graduação também com a Cláudia, mas aí trabalhamos com o Carlos Ramos Torres também. E aí analisamos o desenvolvimento do governo eletrônico em 20 países da América Latina, agendas digitais e websites dos executivos federais. Aí o objetivo dessa pesquisa foi realizar um estudo comparado do governo eletrônico em 20 países da América Latina. Incluímos Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela, Paraguai, Uruguai, República Dominicana e Cuba. Foram bastantes países, né? Depois eu vou trazer para vocês as dificuldades, os desafios que estudar governo eletrônico, enfim, e esses assuntos sobre dados abertos nos países da América Latina. Mas buscamos, né, descrever e analisar as agendas digitais, decretos e outros documentos referidos ao desenvolvimento do governo eletrônico nesses países. Realizamos uma análise de conteúdo dos websites desses executivos. Construímos uma série de variáveis, claro, relacionadas ao governo eletrônico e ainda trabalhamos justamente com o índice, né, de governo eletrônico. E justamente, diríamos, o desafio foi construir esse índice, né? Também trabalhamos com algumas dimensões orientadas para variáveis independentes, né, que trabalhamos como o IDH desses países e o índice de governo eletrônico da ONU, né, para justamente analisar se a gente estava se aproximando ou não desse índice. Mas os procedimentos metodológicos foram justamente levantar, elencar essas agendas digitais desses países, que, claro, eles possuem toda uma série de normativas
sobre os assuntos que pesquisamos, que poderiam, de fato, contribuir para entender qual que era, digamos, o nível de desenvolvimento do governo eletrônico. Então, foram documentos, de fato, institucionais, né, que incluíam objetivos, projetos, assuntos prioritários. As agendas digitais, digamos, percebemos que elas estavam orientadas, tanto seja em legislação específica, normativas, ou bem planos nacionais, né, construídos também a partir de legislação, né, que dava, diríamos, o vazamento para essas agendas digitais. Mas aí nos deparamos com uma seara assim, muito ampla, né, porque essas agendas digitais, em alguns países, estavam orientadas para 4 anos, claro, coincidindo um pouco com os governos federais, né, lembrando que eram agendas federais, de mudanças, né, diríamos, dos executivos federais, em termos dos nossos sistemas presidenciais na América Latina, mas outros eram um pouco mais a longo prazo, né, há 6, 8 anos. A gente se deparou com poucos resultados, né, quer dizer, as agendas também não estavam atreladas a um monitoramento, uma avaliação, em que medida esses objetivos, essas metas estão sendo atingidas, mas era um norte, né, que a gente encontrou para verificar justamente como esses países estavam se posicionando em termos de implementação do governo digital. E, em segundo lugar, realizamos análises desses websites federais, né? Analisamos justamente os portais também de e-serviços. Essa é uma outra área que a gente tentou pesquisar, de fato, em que medida os países estavam implementando plataformas de serviços públicos, né, sendo ofertados à população. E também os portais, né, criados sobre a Covid-19, porque a gente trabalhou também durante a pandemia. Então, que medida também tinham sido criados portais específicos para informações sobre a Covid-19, né, nesses países. E a partir dessas dimensões, né, que analisamos, que foram 3 dimensões apresentadas, né, foram construídas 3 dimensões analíticas. No total foram 57 variáveis, e também na mesma categorização anterior do outro artigo, né, se possuía o item, se estava, mas se encontrava de forma incompleta, ou se de fato não existia, né, essa informação. Opa. E aí, então, trabalhamos, só vou destacar aqui que eu queria mencionar para vocês, que essas dimensões, né, que analisamos, justamente se referiam diríamos, com as dimensões que a gente pode mapear sobre o governo eletrônico, né? Então, aí, o governo digital, né, e-gov, como a gente pode caracterizar. Então, tinha a ver com dimensões orientadas à transparência pública, à informação pública, outras dimensões justamente com digamos, ferramentas, instrumentos que propiciavam uma participação da sociedade civil, né, e o controle social, que é o acompanhamento, né, da população, e o monitoramento do executivo, né, federal, e também dimensões que tinham a ver justamente com a implementação de políticas públicas. Então, aí trabalhamos nessas dimensões, né, para pensar a informação, para pensar os serviços públicos sendo disponibilizados e justamente ferramentas de participação que contribuíam, né, de alguma forma com o controle social da população. Então, aí eu apresento para vocês aqui o índice, né, do governo eletrônico que trabalhamos, de todos os países, né, com essas dimensões, e a gente pode perceber, né, digamos, alguns países que eles se encontram um pouco mais, diríamos, na frente, poderíamos caracterizar,
em termos de implementação, desenvolvimento do e-gov, né? E aí, nesse caso, claro, não é uma surpresa, mas nos encontramos com Uruguai, Brasil muito próximos, Colômbia, México, né, como países com alto desenvolvimento, e países, diríamos, um desenvolvimento médio, né, que estão se encontrando no Equador, Argentina, Chile, Paraguai, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Perú, Guatemala, e países com, já diríamos, um desenvolvimento baixo de e-gov, né? Y claro que yo digo, no es por acaso, ¿no? Digamos que a gente se encontró con esos países, porque justamente, digamos, esses países, né, comparados com os planos digitais, né, que a gente analisou, são aqueles que, de alguma forma, tinham sistematizado indicadores e metas que estavam sendo atreladas a uma série de legislação e normativas já sendo implementadas, né, nesses países. No caso do Uruguai e Brasil, né, que são os países em destaque aqui na América Latina, são países que, diríamos, há mais de 20 anos desenvolvem uma agenda governamental orientada a implementar diferentes ferramentas, instrumentos de tecnologia da informação, e aí já pensamos no desenvolvimento tanto seja da infraestrutura necessária para desenvolver, né, o governo eletrônico, quanto a ampliação, né, do acesso da população. E no caso do Uruguai, né, destacando que o Uruguai digamos, está incluído dentro dos 7 países mais desenvolvidos dos países democráticos, né, em termos de governo eletrônico. Inclusive, faz parte, né, de um grupo de 7 países que está Inglaterra, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, enfim, que Estônia também, né, que é um país em termos europeus mais desenvolvidos. E o Uruguai, né, diríamos, tem uma agenda de pesquisa muito atrelada à implementação, né, de diferentes instrumentos, ferramentas de governo eletrônico. Claro que a gente tem que abrir um grande parênteses, né, que sobre o acesso, né, à população e a desigualdade que o Brasil tem, que são que foram inclusive mais, diríamos, mais destacadas ou mais visíveis ainda durante a pandemia, né, que tem a ver com acesso à população à internet de qualidade, né, diríamos, do acesso através de fibra ótica, né? Embora o acesso por meio de celulares seja um dos mais altos, né, a nível mundial, claro, isso está atrelado, né, diríamos, ao acesso, né, de qualidade através de fibra ótica, né, mas e também, diríamos, qual que é esse perfil, né, de acesso da população brasileira. Que aí enfim, então, o Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil faz pesquisas anuais, né, trazendo perfis e traz, de fato, né, que é classe média alta, né, um acesso à população branca, com um nível escolarizado alto, enfim, então temos todo um perfil, né, do acesso mais alto, né, de qualidade à internet, que são, diríamos assim, os grandes desafios que o Brasil tem na frente, né, também. E já um pouquinho aqui me perfilando, né, já para aqui finalizar para vocês. A agenda de pesquisa, né, que estamos aqui trabalhando um pouquinho agora com um grupo mais amplo de professores também, é justamente indagar sobre as capacidades estatais para a implementação de políticas públicas orientadas a práticas diversas sobre a democracia digital no Mercosul. Então, aqui, diríamos, ampliando um pouquinho também, pensando, diríamos, a minha formação, claro, em ciência política, na sociologia e na comunicação também, mas trazendo um pouquinho para a agenda de pesquisa sobre governo eletrônico e sobre diversas ferramentas desenvolvidas a partir das TICs, né, pensando
numa interdisciplinaridade com a área de políticas públicas também, né? E isso é um pouquinho que a gente tentou trazer, né, e indagar, né, para pensar como as capacidades estatais, né, que é um conceito, claro, desenvolvido em termos teóricos e conceituais a partir da política pública e da ciência política, pensando naquelas aptidões, né, que os estados possuem para aprimorar e, de fato, implementar, né, suas políticas públicas, pensar como, digamos, uma série de variáveis que elas podem influenciar ou podem ter algum tipo de impacto ou relação, de fato, com a implementação dessas ferramentas e desses instrumentos, né? Que eu, como mencionava para vocês, né? O Brasil, tanto o Uruguai, eles vêm desenvolvendo, né, uma agenda governamental de implementação. Então, isso traz, né, como resultado diferentes projetos, né, sendo implementados. Então, o esforço inicial é articular uma proposta de pesquisa que investigue quais as capacidades estatais que o Brasil e os países do Mercosul possuem para aprimorar, fortalecer ou construir, diríamos, um arcabouço institucional para formular e implementar políticas, né, consistentes em termos de desenvolvimento socioeconômico. Então, aí pensamos, né, em termos de capacidades, em termos de recursos institucionais, e aí pensamos em termos de infraestrutura, em termos de capacidade e expertise, né? E aí se abre todo um leque, né, para a gente pesquisar, de fato, quais são as áreas de desenvolvimento de TICs, como os governos estão desenvolvendo justamente, diríamos, áreas de expertise e temos, né, digamos, uma burocracia capacitada para implementar essas políticas e como há também uma interface com a população e a participação da sociedade civil, em que medida essas agendas também digitais estão sendo desenvolvidas com a participação da população. Esse é aí faltou aí colocar, eu peço desculpas, mas é um projeto financiado pelo Instituto, né, do Mercosul aqui na UNILA, e estamos pensando, assim, digamos, essa é apenas uma das áreas, né, desse projeto que é mais amplo, está trabalhando desenvolvimento socioeconômico. E aqui um pouquinho, né, para pensar, e aqui talvez para abrir o debate, né, que eu queria trazer para vocês, né, dos desafios que nos encontramos para o estudo de IGOV, né, democracia digital, enfim, na América Latina, nos estudos comparados, é justamente estudar, analisar as políticas públicas que estruturam as diversas ferramentas e instrumentos, diríamos, como eu falava para vocês, né, diferentes projetos, programas, eles viabilizam, né, os processos de implementação dessas políticas. Então, pensar como esses processos de implementação, uma etapa crucial, né, poderíamos colocar, na qual, de fato, se concretizam essas propostas, né? Porque, por exemplo, como falamos, a lei nacional, a lei federal, né, nacional de dados abertos, né? Diríamos, temos uma lei nacional que ela precisa ser implementada no nível executivo, mas que ela pode ser regulamentada no nível estadual e no nível municipal também. Mas para que esses processos, né, de implementação aconteçam, de fato, há necessidade, né, de diretrizes e planos que sejam construídos a nível dos organismos, né? No caso específico de dados abertos, que foi implementado aqui no Brasil em 2016, os órgãos federais precisavam estabelecer planos, né, internos para justamente implementar a execução desses dados abertos, né? Então, são processos que eles vêm atrelados justamente digamos, a colocar as mãos na massa, né? Como a gente chama esse processo de implementação, no qual se estabelecem competências, atribuições, né, dos responsáveis, temos uma burocracia estabelecida justamente para executar, né, implementar essas políticas. E aí, claro, se a gente pensa em implementação,
não podemos deixar de mencionar o monitoramento e a avaliação. Quer dizer, em que medida esses projetos, né, estão sendo implementados na medida que há uma série de indicadores que conseguem monitorar, acompanhar e trazer justamente dados que nos permitam dimensionar, né, mensurar como que esses projetos estão sendo implementados. E justamente, né, indagar sobre os fatores que incidem, né, no nível de desenvolvimento. Né? E aí a gente pensa, né, como falamos, na disponibilidade de recursos humanos, recursos financeiros, a infraestrutura, né? Destacar como as capacidades estatais elas podem ser uma variável interessante para pensar esses projetos e esses programas, né? Porque, claro, quando fazemos, diríamos, análise comparada, no caso aqui nos deparamos, né, nas nossas pesquisas, que se os países, eu quero analisar, né, as plataformas de dados abertos, mas se os países não têm uma legislação, uma diretriz atrelada, é justamente difícil, né, que ele não tenha a questão legal, né, para implementar e justamente o processo, né, atrelado justamente à atribuição de recursos, né, financeiros. Então, essas capacidades estatais, talvez, né, digamos, podem ser uma série de variáveis que podem ser interessantes para mapear também, né, essas ferramentas ou esses instrumentos. E outro aspecto, né, claro que a gente tem a interrupção, né, dos projetos por parte dos governos, que também é, né, uma variável que influencia. Mas, quero dizer, pensar, né, esses desafios justamente nos análises comparados que nos encontramos, claro, os níveis de desenvolvimento eles são muito diferentes, né, de implementação, mas como, diríamos, isso está atrelado, de fato, a uma série de processos, né, de implementação que também são diversos, né? Então, eu acho que seria isso, né, Michele, aqui os alunos, as alunas, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, para pensar essas questões. Muito obrigada, Alejandra, pela sua fala. Então, agora a gente abre para as perguntas.